Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma videoaula e vamos começar hoje então pelo primeiro capítulo do nosso curso de autodesenvolvimento pessoal e profissional. Vocês se lembram? O primeiro capítulo, né, a primeira parte de tudo é a parte do processo, para que a gente crie então inicialmente um modelo de como vai ocorrer todo esse processo de construção de um novo mindset para que a gente possa se autodesenvolver. Todo o processo, ele começa numa primeira questão, e esta questão é questionar. Só que, para que eu comece a questionar, para que eu comece então a verificar e ir de encontro às oposições do que eu acredito e de encontro às oposições dos meus valores, das opiniões que me são passadas, das sugestões que eu escuto, das coisas como eu vejo no mundo real acontecendo e poder questioná-las. Só que para que eu consiga entrar no processo, esse é um processo especificamente de 5 passos. Então nós temos 5 passos, ok? Que nós vamos utilizar neste processo. Mas para que eu consiga entrar, existe uma coisa muito importante antes de até começar o processo. Tá? Eu não consigo começar o processo sem antes de tudo isso eu me dê permissão. Se eu não estiver comprometido, se eu não me der a permissão de questionar, de conseguir ver o outro ponto de vista, ver de uma outra perspectiva, né? Da minha perspectiva, da perspectiva do outro, de uma perspectiva onde eu esteja fora, de uma perspectiva onde todos estão envolvidos, todos no ambiente, os atores, as pessoas, no âmbito familiar, a família inteira. Se eu não me der esta permissão, se eu não fizer esse primeiro passo, se eu não colocar na minha mente, eu me permito, eu me permito, eu me permito, eu não consigo entrar no processo. Porque eu sempre, quando for questionar, eu vou dizer, não, isso não é para mim, não, nisso eu não acredito. Lembre-se, não existe na realidade certo ou errado, bom ou ruim. O que existe são várias perspectivas e qual a que melhor se encaixa para a sua meta, objetivo e propósito. Então o primeiro passo de todo o processo é se questionar, ok? Então eu questiono as coisas. Por que isto é assim? Eu vou dar um exemplo de um questionamento. Eu estava indo atender, né, um processo de coaching, e no meio do meu deslocamento eu ouvi um pai saindo com uma filha, né, de dentro de um atendimento de hospital, de sistema de saúde, e ele virou para a filha e falou a seguinte frase: neste país nós não podemos ser muito... como é que eu até esqueci? Neste país nós não podemos ser muito exigentes. Esta é uma construção que ele fez na mente dele, em que ele não se permite exigir. E se eu exigir que o serviço seja melhor? E se eu exigir que o atendimento seja melhor? E se eu exigir que eu tenha meus direitos? E se eu exigir que isso deva ser gratuito ou não? Eu não criei perspectivas, eu não criei outras opções, e o meu modelo mental ele está fechado em uma única opção. Neste país, nós não podemos ser exigentes. Então, veja bem, a primeira coisa é que se eu não me permitir questionar, peraí, neste país eu não posso ser exigente. E se eu for exigente? E se eu for meio exigente? E se eu, além de não ser exigente, eu ainda ceder? Então, ou seja, eu tenho que me permitir questionar de vários pontos de vista para criar opções e ver qual delas não fere os meus valores, estão alinhados com os meus valores, porém mais se agrega
a meu objetivo e minha meta. Então o primeiro passo, antes dos 5 passos, é o pré-passo, é se dar permissão, se permitir questionar, se permitir pelo menos pensar. Gente, eu não estou falando para você deixar de acreditar no que você acredita. Eu não estou falando para você, da noite para o dia, mudar de eu não sou capaz para sou completamente capaz. Não é esta a questão. A questão é criar opções, perspectivas e oportunidades suficientes para que você se dê até a opção de poder escolher uma dessas perspectivas. Ok? Então veja bem, a primeira coisa, o pré-passo antes de iniciar o processo é primeiro se dar permissão. Posterior a isso eu começo então a questionar, criar outras perspectivas. Uma vez questionado, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a fazer, né? O quê? Eu vou começar a refletir. Ó, eu vou começar a refletir. Então aí eu agora tenho as minhas perspectivas, tenho vários pontos de vista, começo a refletir. Lembra que eu falei? Qual delas melhor se encaixa? Dentro dessas perspectivas todas, qual delas existem possibilidades e oportunidades para minha meta, meu objetivo? Eu tenho capacidade, eu posso adquirir essa capacidade, essa competência, e eu mereço, né? Eu vou para o merecimento, eu consigo, eu mereço ter, então, o direito a esta opção. Então eu começo a refletir e ver o que mais se encaixa na minha realidade, no meu modelo mental. No terceiro passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer as escolhas. Então agora que eu refletir, eu vou escolher. Lembra? Então olha, eu me questionei, criei várias opções, existem várias opções. Eu vou fazer uma reflexão dessas opções todas que eu criei, qual melhor se encaixa, não fere meus valores e que eu consiga então atingir a minha meta e objetivo, e eu vou escolher então dentre essas opções qual que eu conscientemente e com responsabilidade estou escolhendo. Eu escolhi este caminho, eu escolhi esta opção. E tudo bem se eu continuar com a mesma crença, mesmo tendo criado várias perspectivas e opções, a crença para mim ainda é mais forte. Ela faz mais sentido ao meu objetivo e propósito. Tudo bem. Lembra? Eu falei, não é uma questão de mudar a sua crença, não é uma questão de você simplesmente alterar o seu modelo mental. Caso você veja que os questionamentos não se encaixam, que na sua reflexão nenhum deles se adere, e sim aquela inicial, e você escolha consciente e com responsabilidade. Então você está ciente de que é uma escolha sua continuar acreditando naquela crença. É uma escolha sua mudar então esta crença e acreditar numa outra perspectiva e uma outra opção. Ok? Até aí? Quarto passo. O quarto passo, então, agora é, uma vez escolhido, você escolheu, você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu planejamento, né? Então eu vou planejar, né? Então eu vou subir aqui as escadinhas, passo a passo, ação por ação, tarefa por tarefa. Como eu vou chegar, então, neste novo comportamento, nesta nova crença? Como eu vou desenvolver, então, esta capacidade e esta competência? O que eu preciso, então? Quais são os meus passos, então? Né? Eu não sou capaz, eu sou totalmente capaz. Eu acredito agora que eu sou totalmente capaz. O que eu preciso fazer, então, para ter esta capacidade, ou para provar esta capacidade, ou para usar esta capacidade, agora que eu acredito em que eu sou totalmente capaz. Perfeito? E a última, né, e mais importante do que todas, tá? Muito mais até importante, porque mesmo nesse processo todo, tendo feito todo esse processo, você tem que partir para o quê? O que você vai fazer aqui agora? Ação.
Então agora você vai agir, né? Você vai fazer lá, vai executar o seu planejamento e vai agir. Você vai começar então a executar, vai colocar no mundo real, vai materializar isso através de comportamentos, de ações, através de tarefas, através de estudos, através de leitura, através de ouvir música, através do que for necessário, mas vai materializar esse planejamento em ações. Então você vai agir. Veja bem, todos esses passos, tá? Da mesma forma, eles têm o quê? Eles têm um processo cíclico, né? Então eu fiz os meus questionamentos, ok? Eu refleti, eu fiz as minhas escolhas conscientes do que realmente eu vou passar a acreditar, do que eu vou fazer, eu escolhi o caminho, eu tracei esse caminho, esse percurso e eu agi. Agora eu tenho que fazer novamente o quê? Questionamento. Eu estou indo na direção certa? Eu estou me afastando? Eu estou me aproximando das minhas metas, objetivos e propósito? Algo precisa ser alinhado. Questionei, eu vou gerar mais opções então, se eu estou indo bem, se eu estou indo ruim, se é um fracasso e eu tenho que aprender mais alguma coisa, se é uma vitória e ela pode ser uma vitória extraordinária, não uma vitória mediana e medíocre, eu quero uma vitória extraordinária. Eu vou refletir, vou novamente escolher novas opções que podem me gerar mais resultado, mais performance, vou traçar um novo plano e aí vou agir novamente. E eu volto para esse processo. A todo momento eu fico questionando, refletindo, escolhendo consciente e responsavelmente, fazendo meu planejamento e agindo. Qualquer passo desse, num processo de autodesenvolvimento, que eu pule, que eu não permita, né, que eu não dê a minha permissão para realizar aquele passo, está fadado ao fracasso. Só abrindo um parênteses, quando a gente fala vitória e quando a gente fala fracasso, não é um fracasso 100%, nem uma vitória 100%. Eu posso ter errado 20% do que eu tinha que acertar. Eu posso ter acertado os outros 80%. Então veja bem, eu tenho 20% de fracasso, tenho 80% de sucesso. O que foram esses fracassos? O que eu posso aprender e questionar? Por que eu errei nesses 20%? Porque em vez de conseguir 50 alunos para o meu curso, eu consegui 30. O que eu posso ter feito de errado, o que eu posso melhorar, o que eu aprendi com este processo de criar essa expectativa de 50 e conseguir 30. Eu tenho que me questionar, refletir sobre isso, fazer uma escolha de um novo processo, uma nova metodologia de atrair alunos, e aí planejar e agir. Assim como aqueles 80% de acertos, eu também tenho, a minha vitória foi de 80, eu questiono, por que minha vitória foi de 80? O que eu fiz de correto? Né? E esse correto, eu tenho outras opções para fazer mais correto ainda, com mais performance, porque se aquilo funcionou, ele pode ser feito melhor ainda. Se eu consigo ler 10 páginas por dia, eu consigo ler 15. Se eu consigo ler 15, eu consigo ler 20. Se eu atingir a minha meta de R$5.000 de remuneração mensal, eu consigo 10. Se eu conseguir 10, eu consigo 20. É me desafiar e questionar mesmo no sucesso. Lembre-se, não pare no mediano e no medíocre. Se questione, evolua e sempre consiga o extraordinário. Então questione as vitórias, posso refletir o que eu posso fazer de melhor ainda na minha vitória, posso escolher novas metodologias mais eficientes ainda, planejar e botá-las em ação. E todo o processo ele se retorna. Pular qualquer processo pode gerar realmente um fracasso muito maior, pode gerar uma frustração, pode gerar expectativas das quais eu não vou conseguir atingir porque eu pulei no meu processo de autodesenvolvimento, eu não me permitir fazer os 5 passos. Então vamos imaginar, eu questionei, refleti e escolhi. E até fiz um planejamento, mas eu não agi. Não saiu do papel. Não vou chegar a lugar nenhum. Ok, eu questionei, refleti, escolhi e fui direto para a ação. Eu não planejei.
É um tiro no escuro. Eu não tenho um planejamento da minha escolha que eu fiz, o passo a passo para chegar até ela. Então, o que acontece? Eu parti direto para a ação. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Porém, eu não fiz um planejamento. Então eu estou indo numa direção sem ver o caminho, sem ver o percurso, sem ver o passo a passo para chegar até lá. Eu posso ter simplesmente escolhido qualquer coisa que me falaram, escolhi, me deram uma sugestão. Cara, faz assim, meu. Ó, você pega e faz desse jeito que vai dar certo para você. Aí eu escolhi escutar aquilo e fazer. Planejei e agi. Mas olha só, eu não questionei. Eu não encaixei dentro do meu modelo mental, da minha visão de realidade. Eu não encaixei aquela sugestão, aquela opinião, aquela de bom grado, né, que um amigo deu, que um familiar deu, que veio me, olha, faz assim, eu acho mais correto. Eu não questionei isso. Eu não me permiti questionar, não. É uma família. Família não vou questionar. Se ele falou, falou, tá falado. Né? Ah, não, um amigo, cara, esse cara é amigo do peito, cresceu comigo, eu não vou questionar o que ele me disse, porque se ele falou, ele me ama, ele gosta de mim, então ele deve ter falado com todo carinho e deve ser o mais correto para mim fazer. Não, eu tenho que me questionar e refletir, porque eu posso ter ouvido, escolhido fazer o que ele está dizendo, até planejado e agido, só que eu não vi se isso se encaixava no meu modelo, na minha realidade de como eu vejo o mundo, do meu modelo mental, no meu mapa mental, né? Isso pode estar fora do meu mapa mental, isso pode não ir até contra os meus valores, né? Valores familiares. E alguém sugere, não, cara, deixa... Cara, a família se vira, vai lá, toca o barco, viaja para outro país, fica 5 anos lá trabalhando, a família tem que entender. Se eu tenho valores familiares, a questão não é se eu vou ou não vou, se eu escuto e simplesmente vou para outro país e a família tem que entender. Não, existe algo entre o meu valor familiar e o meu emprego no exterior, existe algo entre os dois? Existe alguma forma de eu continuar dando esta atenção que eu tenho como valor familiar, de prezar a família em primeiro lugar e ao mesmo tempo aceitar esse emprego no exterior? Existe alguma forma? Você se questionou? Você refletiu? Conseguiu unir as duas numa terceira opção? Não, eu não aceito o emprego, dou toda a atenção à família, porque é meu valor. Não, eu descarto o valor familiar, isso vai me doer, vai me criar frustração, e eu simplesmente aceito o emprego no exterior. Não existe algo no meio dos dois? É simplesmente os dois opostos, as duas pontas? Eu tenho que questionar se não existe algo em que eu consiga manter os valores familiares e ao mesmo tempo aceite este emprego, né? Então qualquer processo que se pule está fadado ao erro, ao fracasso, e obviamente isso gera frustração, gera ansiedade, gera angústia, porque você não atingiu a sua expectativa, porque não seguiu os 5 passos. Perfeito, gente? Espero que vocês tenham gostado muito deste primeiro vídeo que a gente explica aqui dentro do curso de autodesenvolvimento, o processo, como ele deve funcionar na sua cabeça, ok? Comentários, dúvidas, sugestões, coloquem, terei o maior prazer de respondê-las. Espero vê-los no próximo capítulo e espero que vocês tenham gostado muito do curso, estejam gostando, né, até o presente momento. E indiquem, assistam várias vezes, reflitam sobre todos os processos e nos vemos no próximo capítulo, no próximo vídeo. Um abraço a todos, fico por aqui.